Amém? Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, tem um capítulo da Bíblia que nós vamos meditar hoje, que eu gosto demais. Sabe quando alguém faz um bolo e depois ele coloca uma cereja em cima do bolo? Esse capítulo é o capítulo 22 de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. Nunca esqueça disso. O dia que você quiser trazer um recado maravilhoso para alguém, às vezes o teu tempo não dá tempo para você falar muita coisa, você fala assim, leia o último capítulo da Bíblia. São 21 versículos, mas são maravilhosos. É claro que eu não tenho a pretensão de esgotar esse texto, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa demais, é uma fonte que sai água, assim, cada vez que você tira, parece que borbulha mais, é uma fonte inesgotável a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus é maravilhoso, né? A palavra de Deus é maravilhosa, é uma fonte realmente que não seca, é uma fonte gloriosa, e quando a gente olha para a palavra do Senhor, né? Então, mas a gente pode tirar alguma coisa, não é porque ela é inesgotável, então vou deixar de lado. Não, vamos aproveitar o que Deus pode falar com a gente nessa noite. Então eu quero ser prático aí na nossa reflexão, mas com certeza eu deixo como tarefa aí para você meditar outra vez, para você compartilhar esse texto. E, queridos irmãos, o capítulo 22 de Apocalipse é assim, sabe? É o retorno ao plano original de Deus. Se esse é o capítulo que eu acredito que seja um capítulo grandioso da palavra, cereja do bolo da Bíblia Sagrada, o capítulo 3 de Gênesis, lá do primeiro capítulo, é o capítulo mais triste. O capítulo mais triste. Deus criou o homem, colocou ele no paraíso, e depois Deus é obrigado a expulsar da casa. Deus aí fala, agora não dá, nesse estado não dá, a gente precisa ajeitar alguma coisa. E aí começa toda a história da humanidade. Aconteceu com o primeiro casal, aí a gente começa a ler a Bíblia, e vai lendo, e de repente a gente tromba com o Apocalipse 22. E aí esse texto vem falar com a gente, vem trazer a memória, vem lembrar para a gente que o plano de Deus, aquilo que Satanás quis atrapalhar, a antiga serpente quis atrapalhar, na verdade o Senhor vai mudar toda essa história e vai trazer para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está aqui na terra, mas nós não somos daqui. Hoje nós vivemos com uma síndrome, chamada síndrome do paraíso perdido. A gente tem um vazio no nosso coração, porque na verdade não é aqui o nosso lar. Existe um lar preparado para Deus, um lar que o Senhor nos ama e quer nos levar lá. E Deus mostrou para João, o último dos apóstolos, que ainda estavam vivos. É muito interessante isso. Sabe, irmãos, quando João escreve o Apocalipse, ele é prisioneiro de Cristo numa ilha chamada Patmos. Ele está mais ou menos com 93 para 94 anos. 3 anos mais novo do que o irmão Alvino. O irmão Alvino está com 96, quase 97. Já fez 99? 97. Isso. 95. É isso? 97. Tá bom, desculpa. Tá, então eu não errei muito não. É isso mesmo. 97 anos. 3 anos mais novo do que o irmão Alvino. João estava ainda ministrando. Tomé já tinha morrido. Tomé tinha ido para a Índia e foi flechado na Índia. Pegaram Marcos e jogaram de cima do templo. Depois com bastão mataram Marcos. Paulo tinha sido decapitado, Pedro tinha sido levado para Roma, e falou, eu não sou digno de morrer de cabeça erguida como o meu Senhor. Aí crucificaram ele de ponta cabeça. Pedro já tinha morrido, os apóstolos tinham devastado,
E João estava com 94 anos de idade. E o Senhor abre o céu e mostra para João. Queridos irmãos, o capítulo 22, se tivesse dado um título a esse capítulo 22 de Apocalipse, eu daria céu aberto. O céu está aberto. Olha, irmãos, que maravilha a gente poder lembrar que o céu está aberto. Amém. Você pode dizer para alguém que está perto assim, diga assim: o céu está aberto. O céu está aberto para você, meu irmão. O céu está aberto para você, minha irmã. A coisa mais preciosa de Deus, Deus abriu o céu. Deus abriu o céu para você, meu querido irmão. E olha como que João vê. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Há um ser maravilhoso que governa, Deus governa todo o universo. Esse mundo não está perdido, tem alguém que governa. Existe o trono de Deus, mas de trono de Deus, dele sai um rio da água da vida, claro como cristal, representando a graça dele, o amor dele, que é do trono de Deus. É isso que sai coisas boas, coisas puras. Se podia olhar o fundo do rio, que era brilhante, era claro, não era um rio sujo, não era um rio poluído como os nossos rios, como o ser humano fez com os nossos rios, mas é um rio claro como cristal. E ele olhou e viu uma praça, no versículo 2, vazia, no meio da praça da cidade, de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 fruto, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A árvore da vida que tinha sido proibida no capítulo 3, quando o homem cai em pecado, um querubim com uma espada inflamada protege a árvore da vida para que o homem não toque e não coma e viva sempre em pecado. Esse era o estado, por isso que Deus impediu. O pecado não era comer da árvore da vida, o pecado era comer a árvore da ciência do bem e do mal, e eles tinham errado. Agora o Senhor então proibiu da árvore da vida. Agora no texto do céu aberto, de Apocalipse 22, está a árvore da vida, para que ninguém mais fique doente. Irmãos, se tem algo que aflige o ser humano é a enfermidade, né? A doença, né? A doença, os índices que às vezes fica difícil de controlar, é a glicose, às vezes é glicose, às vezes é triglicéridos, às vezes é, né? É tanta coisa, às vezes é o colesterol, às vezes é uma coisa ou outra, a gente começa a envelhecer e tal. Mas querido, eu queria dizer para você, o céu está aberto e João viu a árvore da vida, que são para a cura das nações, amém? Ou seja, não vai haver mais doente. E fala assim, versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. No meio da cidade está o trono de Deus e do Cordeiro. E fala assim, e os seus servos o adorarão, os seus servos o servirão. Só vai para o céu quem é servo. Só vai para o céu quem não quer ser mandão. Quem não quer ser proprietário da igreja. Quem não quer ser dono da igreja. Mas vai para o céu quem é servo, está disposto a servir, que faz para tudo para obedecer ao Senhor. E fala assim, nunca mais haverá qualquer maldição. A gente vive num mundo de maldição, mas no texto do céu aberto não haverá maldição. Continua o versículo 4, e contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele.
Na verdade, gravar o nome dele, lá, pode parecer estranho, e estará o nome dele na testa. Na verdade, começa aqui na terra quando a gente aceita Jesus. Quando a gente fala, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu sou dele, já começa a escrever na sua terra, as pessoas começam a olhar para você e ver algo diferente, um amor diferente, a graça de Deus começa a manifestar na sua vida. E aí você, como servo de Deus, começa a obedecer ao Senhor. E você vai crescendo de graça em graça até o dia que você vai poder contemplar Deus. Não nesse corpo doente. Nesse corpo doente teve um homem chamado Moisés. E falou, Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Aí o Senhor falou para Moisés, você não pode, lá está em Êxodo 33. Você não pode, Moisés, se você ver minha face agora, você vai morrer. Mas fica aqui na penha, na rocha. Eu vou te cobrir com a minha mão e vou passar. E você vai me ver pelas costas. Mas Moisés não conseguiu ver Deus nem pelas costas. Quando a glória de Deus se aproximou, ele caiu por terra. Ele não conseguiu ver. Mas ele desceu do monte diferente. As pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele brilhava. É um relance do que vai acontecer com o nosso corpo transformado. Agora na ressurreição, com o nosso corpo transformado, nós vamos poder contemplar a face do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. E tem o nome gravado na testa. Sim, porque o povo de Deus tem o nome de Deus gravado no coração, na mão, naquilo que ele faz, naquilo que ele deixa de fazer, na vida, como ele serve, como ele vive, glorificando ao Senhor nosso Deus. Naquele dia vai ter o nome do Senhor, que será na verdade um novo nome de Deus gravado. É interessante que nessa cidade, aqui está dentro de uma cidade chamada Nova Jerusalém, de 2.300 quilômetros de tamanho essa cidade. No versículo 5 fala assim, e lá já não haverá noite, e nem precisarão de luz de lâmpada ou de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Aleluia. Hoje a gente depende, né? Hoje a gente depende da luz do sol. Se estiver na escuridão, é difícil caminhar. Às vezes em casa dormindo, a gente acorda, a gente dá cada tropeção, não é verdade? A gente precisa. Mas sabe, querido irmão, na Nova Jerusalém, não precisa nem da luz do sol, nem da luz da lua, nada, porque a glória... O texto do céu aberto, a glória do Senhor brilhará sobre eles. Nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre Deus. E é interessante que aí eles vão ser absorvidos pela eternidade. E reinarão para sempre. Glória a Deus. Você é feliz pelo céu aberto? Essas verdades mostrar para você? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por causa disso? Glória a Jesus, 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 glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O céu está aberto, meu querido irmão. E o último capítulo da Bíblia mostra o céu aberto, e por isso podemos aplaudir a esse Deus maravilhoso, a esse Senhor maravilhoso. Glória a Deus. E aí começa a mostrar as últimas coisas que o Senhor quer falar para nós. No versículo 7, está a penúltima, ainda não é a última. Bem-aventurança
da Bíblia. A penúltima bem-aventurança no versículo 7 diz: eis que venho sem demora. Jesus mandando um recado para a sua igreja: bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. E aí no versículo 8 ele continua dizendo: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e depois de ter ouvido, visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são vocês, os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. E aí ele dá um recado. A última vez que aparece a palavra, uma ordem para nós, fala assim: adore a Deus. No texto do céu aberto tem uma frase exclusiva para o povo dele, para mim e para você, dizendo: adore a Deus. João confundiu com o anjo, pensou que era Jesus, o anjo era glorioso. Ele falou: não, eu sou um servo seu, como foram os profetas. Adore a Deus, eu sou um conservo também. Adore a Deus. O último recado da adoração: adore a Deus. No versículo 11 tem um recado muito triste, que é o final dos tempos. Se fala assim: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. Agora um recado para mim e para você: o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Sabe o que é isso? Esse recado? Perseverança. Continua firme, meu irmão. Continua firme. Aquilo que você ouviu do Evangelho, não volte para trás. Continua. Cresça. Continue. Continue se santificando. Continue se purificando. Continue vencendo. Continue dando vitória para o Senhor Jesus Cristo. No versículo 12... está mais um recadinho de Cristo. A penúltima vez que ele vai dizer: venho sem demora. Ele diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. O Senhor Jesus sabia que seria difícil os últimos dias que nós estamos vivendo, e vou dizer mais: as coisas podem piorar ainda mais, mas o Senhor traz um recado no texto do céu aberto. Ele continua dizendo assim: eu vou voltar logo, eu vou dar um galardão, eu vou dar uma recompensa, cada um segundo a sua obra. Ele está dizendo para mim e para você assim: não fica olhando para o outro, não procure se afastar de Cristo. O outro afastou, eu vou afastar também. Nossa, mas aquele homem lá não era um pastor, aquele lá não era um diácono, não era um presbítero, afastou, eu vou afastar também. Não, o texto está falando para mim e para você assim: eu vou voltar logo, e comigo está a recompensa, comigo está o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Aí Jesus vai dizer a penúltima vez, o penúltimo eu sou da Bíblia. Está no versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Não é maravilhoso, irmãos, essa penúltima vez de Jesus falando: eu sou. A gente vai mergulhar. Nós terminamos a carta ontem, o texto de Corinto, reflexões, 6 meses trabalhando em Corinto. Sábado que vem a gente já começa a trabalhar João. E lá em João tem várias vezes ele dizendo que ele era. Eu nem vou adiantar, porque vocês já conhecem, né? O pão, o caminho. Nem vou adiantar o restante. Agora aqui as últimas, do último capítulo da Bíblia, ao penúltimo, é assim: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou, em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu sou o Senhor da história. Eu sou o Senhor de todas as palavras. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou o princípio e o fim. Esse é o nosso Senhor mandando recado para a igreja. Mas Ele continua dizendo,
o seguinte, agora aqui está a última bem-aventurança da Bíblia. Por bem-aventurança na Bíblia se traduz a palavra felicidade. E na última página da Bíblia, a última palavra que traz a felicidade está ligada à obra de Cristo. No versículo 14 diz assim: felizes ou bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Aleluia! No capítulo 7 do Apocalipse fala onde que eles lavaram. Quando João viu uma multidão, fala: quem são e de onde vieram? Eles são os que vieram de grande tribulação, mas lavaram as suas vestes. Aqui não repete, mas é praticamente isso que esse texto está querendo dizer. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. A última palavra de felicidade é aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a maior lembrança, a maior alegria da nossa vida, irmãos, é saber que nós somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E fala assim: tenho direito à árvore da vida que entre pelos portões da cidade, que está dentro da cidade, né? Entra na cidade pelos portões. Vão entrar na Nova Jerusalém os resgatados do Senhor, os resgatados deste mundo, vão entrar de cabeça erguida, mas não é por causa do mérito deles. As vestes estarão brancas, mas não estarão brancas porque levaram na lavanderia, mas que lavaram as suas vestes no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele dá o último recado para quem vai ficar de fora. Recado duro, mas eu preciso ler para vocês. Fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Vamos deixar o lado negativo, vamos continuar. No versículo 16, tá, o último eu sou de Jesus. Preste atenção no último, eu sou de Jesus. Preste muita atenção. Abra bem o teu coração. Eu, versículo 16, Jesus falando: o meu Senhor, o teu Senhor, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Olha o último, eu sou. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aleluia. Eu não sei se você já morou no sítio. Eu já morei no sítio até a minha primeira infância. A gente dormia cedo, 6 horas da tarde a gente estava dormindo. Não tinha energia elétrica, não tinha televisão, a gente dormia cedo, mas a gente acordava cedo. A gente ia para a roça, às vezes a gente acordava 4 e pouco da manhã, 5 horas da manhã a gente saía para ir para a roça. Amanhecia o dia, nós já estava com a enxadinha, né, para o Daniel? O Daniel já fez essa vida também. Sabe, irmãos? E muitas vezes eu saía e o pai mostrava para mim, eu era pequeno ainda, mas ele mostrava aquela estrela mais brilhante lá. Hoje sabe, né? Sabe que é um planeta. Ele apontava e falava assim: aquela estrela da alva, a estrela da manhã. Não sei se você já viu, mas se um dia você acordar bem cedo e olhar para o céu, estiver limpo num lugar fora da cidade e olhar, se um dia você estiver no campo e acordar de madrugada e olhar para o céu amanhecendo o dia, você vai ver uma estrela mais forte. Aquela é a estrela da manhã. E Jesus usa isso para mostrar que Ele, na escuridão da noite deste mundo, Ele é a estrela
estrela de maior brilho, para dar a direção certa, para anunciar o outro dia está chegando, o novo dia, a eternidade vai chegar, e eu estou brilhando sobre a vida de vocês. Eu sou. Os profetas disseram, Isaías falava, eis que da raiz de Jessé, de Davi, vai brotar alguém. E agora na última página da Bíblia, esse Jesus fala assim: eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi, eu sou verdadeiro, eu curei o cego de Jericó quando ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele falou: eu tenho, e libertou o cego naquele dia. Mas ele dá um recado: eu sou a brilhante, a refulgente estrela da manhã. Aí ele traz, na última página da Bíblia, tem o último convite da Bíblia. Versículo 17: o Espírito e a noiva, ou o Espírito junto com a noiva, dizem vem. A palavra Espírito está com E maiúsculo, é o Espírito Santo. O Espírito e a noiva, essa noiva é a igreja de Cristo. O Espírito e a noiva dizem vem. E aquele que ouve o convite da noiva através do Espírito Santo, é para continuar transmitindo para outros, é para dizer vem. Aquele que ouve, diga vem. E olha como que é o último convite da Bíblia, que nós encontramos no versículo 17. Aquele, não sei se independente se é homem, se é mulher, se é jovem, se é idoso, não importa se ele tem os olhos azuis, os olhos castanhos ou negros, aquele que tem sede, quem olha para dentro de si percebe que tem uma sede. O Espírito Santo através da igreja diz assim: venha. E para quem quiser escancaradamente, escandalosamente, esbanjamente, derramado, transbordante. E quem quiser, receba de graça, beba de graça da água da vida. O último convite é escancarado, é um convite aberto. Na Segunda Guerra Mundial, 1945, terminou a guerra. Um dos países derrotados foi a Itália. E depois de uma guerra, tem muitas crianças órfãos, muitos pais que morreram na guerra. Uma pobreza atinge o país, a Itália, na década de 40. E uma parte da cidade da Itália, lá de Roma, estava sob o comando dos americanos. Eu andava pela rua e encontrava homens e mulheres maltrapilhos, crianças abandonadas. E um soldado americano, estava indo numa padaria, numa confeitaria, e tinha um menininho, descalço, maltrapilho, com os olhinhos grudados na vitrine do lado de fora, o narizinho dele está até amassado, na vidraça, olhando as guloseimas que tinha na padaria. O soldado passou e falou assim: você quer um doce daquele? Ele falou: eu quero. Aí o soldado falou assim para ele: qual que você quer? Ele apontou com o dedinho dele. O soldado entrou lá dentro, falou para o homem: pega um pacote aí. Coloque primeiro aquele doce. Aí coloca aquele outro doce. E encheu um pacotão de doce. Aí a benção vai ser pastora. Aí encheu um pacotão de doce. Chegou lá fora para o menino e falou: está aqui, é teu. O menino não sabia a alegria. Pacotão de doce, para quem não tinha nada.
O soldado já imaginou que ele ia distribuir para os amiguinhos dele. O garoto recebe o pacote, olha, levanta a cabeça e fala assim para o soldado: o Senhor é Deus. Na visão dele, recebeu um pacote de tanto doce, tanta coisa gostosa. Só podia ser Deus. O menino estava com a visão certa. Mas sabe, queridos, quando a gente fala da graça de Deus, do amor de Deus, a gente não é Deus, mas a gente é representante de Deus quando a gente ama, quando a gente colabora com a vida das pessoas. Deus não vem na terra fazer certas coisas, mas Ele deixou para o povo dele. Esse texto do convite aqui, o Espírito e a noiva dizem: vem. Você é um representante de Deus. Quando eu lembro dessa história, em primeiro lugar eu me coloco no lugar do garotinho. Na verdade que todos nós, né? Era esse garotinho na porta da confeitaria, na porta da padaria, sem nada, sem condição. Espiritualmente falando, tá? Aí Deus enche de graça, de amor, de bondade, e fala: eu te dou. Eu já me senti esse garotinho. A graça dele é isso, é esse presente que a gente não merece. É imaginar que alguém consegue olhar para nós. Outras vezes eu me coloco como soldado. Eu tenho sido bom, eu tenho amado as pessoas também. Amor incondicional, que nós ouvimos a mensagem de ontem. Continuando, meu querido, estou quase terminando. Versículo 18. João escrevendo assim: eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos deste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Não dá para acrescentar. Mas não é só no livro do Apocalipse que quando fala isso. Esse livro é o fechamento do maior de todos os livros, da revelação mais especial de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós não podemos diminuir, nós não podemos aumentar, mas nós podemos aceitar, nós podemos viver, nós podemos celebrar. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Essa é a última frase do nosso Senhor para a igreja. O último recado da Bíblia para mim e para você é essa. Jesus falando assim: eu vou voltar logo. Eu venho sem demora. Eu estou voltando. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. As pessoas constroem tanta coisa, não é verdade? Essa semana, foi achado os destroços daquelas pessoas que entrou num submarino e resolveu fazer aquela tentativa, e houve uma implosão e eles perderam a vida. Aí estava ouvindo a notícia os comentários dos psicólogos a esse respeito. É que as pessoas têm tanto dinheiro, quem faz esse tipo de coisa são tudo bilionários. Pessoas ali que tinham, sabe, a pessoa tem tanto dinheiro que pode comprar de tudo, pode morar onde quiser, pode fazer a viagem que quiser, não é igual a gente que fica comparando preço, tem limite no cartão de crédito. Não, esses bilionários não têm.
Não tem esse problema. Ele compra toda quanto é casa, mora em mansões, viaja. Não é que viaja de avião, não. Eu vi uma ilustração aí da Alexandra, no começo do culto aqui, daquele que vai viajar de avião. Não, eles têm aviões. Aí começa a perder o sentido da vida, tem tudo. A gente para ir no restaurante e ficar pesquisando preço, não é assim? Não sei vocês, né? Eu pelo menos pesquiso. E não dá para ir toda semana. Lá de vez em quando a gente vai, que está muito caro, não é verdade? Não, bilionário compra de tudo. Come o que quiser, dá na cabeça e tal. E aí, como não tem mais nada para fazer, eles inventam essas viagens malucas. Se tiver uma nave que vai para Marte, eles vão querer ir para Marte, viajar, não importa. Eles querem fazer coisas, querem se sentir vivo. E aí constrói essas maluquices da vida. Mas para mim, para você, meu querido irmão, que não quer experimentar nenhuma mais sensação aqui neste mundo, mas tem a maior das esperanças, pode abrir os ouvidos e ouvir Jesus dizendo: eis que venho sem demora. Essa frase de Jesus para mim me soa como um megafone, como Jesus estivesse falando alto. Sabe quando o trem apita aqui na porta do nosso culto? Sabe aquele apito demorado? Eu escuto esse recado de Cristo, eu venho sem demora, desta forma, Jesus falando assim: eu vou voltar logo, não fica perdendo tempo, meu querido irmão. A última frase de Cristo é: venho sem demora. Aí tem um ponto, aí João escreve: amém. Aí esse amém é de João. Aí ele faz a última oração. A última oração da Bíblia é a mais curta. Está lá no finalzinho. No finalzinho. É o último maranata da Bíblia. O último recadinho. Ora vem, Senhor Jesus, então volta logo, Jesus. Esta é a última oração da Bíblia Sagrada, do apóstolo João. Se foi ele mesmo que escreveu, ele deve ter escrito com mão trêmula, com 94 anos. Mas ele pode ter pedido para alguém, né? Escreve aí. Ora bem, Senhor Jesus. Aí ele põe um ponto de exclamação. O pedido de oração dele é um clamor, por isso tem uma exclamação. Esta oração é exclamada. 94 anos na cidade de Éfeso. Ou melhor, desculpa, na ilha de Patmos. Aí ele pede para quem está escrevendo a carta, a última bênção. É a cerejinha do bolo. Cerejinha do bolo. Ele vai colocar. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. No coração do apóstolo do amor. Não tem acepção. Não tem. A graça do Senhor Jesus Cristo. Assim encerra o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, as Escrituras sagradas, o livro soprado pelo Espírito Santo, que é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, que é fonte de esperança. Romanos 15:4.
porque pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança, que é o pão que nos alimenta. Quando Jesus enfrentou Satanás na sua tentação, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. E esse livro é encerrado. Se João escreveu, ele deve ter escrito em lágrimas, e se foi alguém que escreveu para ele, ele deve ter levantado as mãos e falado: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus para sempre, aleluia. E essa graça chegou até a tua vida hoje, e esse Deus quer transformar a tua vida, quer mudar o teu coração, quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele não quer te deixar para trás, e é por isso que Ele escreve essas coisas. Ele quer te levar para a água da vida, Ele quer te levar para a árvore da vida, Ele quer arrancar da tua vida a maldição, Ele quer arrancar da tua vida toda a dor, Ele quer te transportar deste mundo mal, corrompido, e te levar para esse paraíso maravilhoso. E é isso que termina a Bíblia Sagrada, o último capítulo da Bíblia. A graça de Deus sendo derramada, o dom imerecível, o garotinho lá na porta recebendo um pacotão de doce.